Bom dia, meus filhos e filhas. Enquanto faço o café, vamos meditar na palavra de Deus. Lucas capítulo 6, versículos do 6 ao 11. Em outro dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e ensinava. Achava-se ali um homem que tinha a mão direita seca. Ora, os escribas e os fariseus observavam Jesus para ver se ele curaria no dia de sábado. Eles teriam então um pretexto para acusá-lo. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e disse ao homem que tinha a mão seca: levanta-te, põe-te em pé, aqui no meio. Ele se levantou e ficou em pé. Disse-lhes Jesus: pergunto-vos se no sábado é permitido fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer. E relanceando os olhos sobre todos, disse ao homem: estende tua mão. Ele a estendeu e foi-lhe restabelecida a mão. Mas eles encheram-se de furor e indagavam uns aos outros o que fariam a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus está na sinagoga e ali estão aqueles que vieram para ver se Jesus cometeria algum ato que o acusaria de herege, heresia. Seria fazer alguma ação no dia de sábado. O sábado que é reservado somente para o descanso, para a oração. E ali Jesus realiza curas e milagres. Isso é o suficiente para ele ser acusado de heresia. Diante daquela plateia, Jesus enxerga um homem. A situação dele, gente, não era uma situação de emergência, não era de vida ou morte. Inclusive o homem não disse foi nada. O homem estava ali no seu cantinho. E Jesus disse: ei, rapaz, você aí que tem essa mãozinha direita seca, vem pra cá, vem aqui pro meio. Vem aqui pro meio da gente. Vem aqui pra frente. Fique aí atrás, não. Fique escondendo seu defeito ou se achando excluído, não. Eu estou vendo você. Em outras palavras, foi isso que aconteceu. Porque às vezes a gente acha que o nosso problema não deve incomodar ninguém. Ele nos incomoda, mas não deve incomodar ninguém. Por isso a gente não pede, não expõe, se esconde, tem até vergonha. Mas Jesus se importa com o seu problema. Por minúsculo que seja, por mais insignificante que seja, que às vezes alguém diz assim: fulano está com depressão, isso é frescura. Está com tristeza, isso é frescura. Isso é de quem não tem Deus. Tentou cometer suicídio, é porque essa pessoa não tem Deus. Gente, quanta crueldade. Quanta falta de empatia com o outro, que sofre, que tem os seus limites. E a gente fica julgando as pessoas, e por isso que elas não dizem. Elas não entendem bem o seu problema, não sabem como explicar, gritam, mas ninguém escuta, e acha que o Senhor não pode se ocupar com isso. Não deve. É uma coisa pequena para que Deus esteja ocupado com isso. Mas o Evangelho de hoje mostra justamente o contrário. Ele se importa com cada detalhe, com aquilo que é importante para você. Jesus se importa com aquilo que é importante para você. Então, seja uma deficiência física, seja um problema psíquico, seja o que for, o Senhor vê você. E aí Ele chama para o meio, porque muitas pessoas que querem esconder seus problemas ou defeitos, vamos dizer assim, ou deficiência, não vamos chamar de defeito, uma deficiência, e pode ser uma deficiência intelectual. Eu não consigo ler o texto e entender, não consigo escrever direito,
não consigo me concentrar numa leitura. Bom, seja o que for, você deve se encaixar em algumas dessas deficiências. Ninguém nasce perfeito. E saiba que Jesus vê, aprecia e não quer que você fique excluído. Hoje é o dia do grito dos excluídos. E tanta gente nesse mundo, meu Deus, que não tem voz. E que nessa hora você chama para o meio. Venha para o meio. Venha aqui. O seu lugar não é escondido aí atrás. O seu lugar não é aí às espreitas, às bordas, à margem. O seu lugar é aqui no centro. O Senhor está com a mão estendida para você, para curar sua mão seca, para curar suas deficiências. Não precisa ter vergonha. Apresente-as hoje a Jesus. Os fariseus ali ficaram tomados de raiva. Jesus, sondando o coração deles, disse: peraí, quer dizer que a lei me proíbe de fazer o bem? Como assim? De forma nenhuma. Não há nada que esteja acima do bem do outro. Não há nada que esteja acima de salvar uma vida. Ah, mas o cara não está morrendo. Mas quando você cuida da ferida do outro, seja ela interior ou exterior, você está salvando aquela vida. Quantas pessoas cometeram suicídio por um desgosto, por uma situação, uma dívida, que para nós é pequeno. Tem gente que sai de letra. Tem gente que consegue se sair de situações difíceis com maior facilidade, mas tem gente que não. Tem gente que não sabe dever a ninguém. Tem gente que não suporta ver um filho sofrendo. Então, é do suporte de cada um. Então, Jesus diz: eu salvo uma vida. E o ato de salvar uma vida está acima de qualquer norma, de qualquer lei, de qualquer condição. A vida está acima de tudo. Então hoje nós vamos fazer 2 movimentos. O primeiro é gritar, não ficar excluído. É você saber que Jesus está chamando você para o meio. O outro movimento é você escutar o grito silencioso daquele excluído, daquele que passa fome, daquele que não tem direito algum. Seus direitos são violados, desrespeitados e vivem à margem. E quando a gente faz um bem para aquela pessoa, faz com raiva, faz dizendo: é um vagabundo, podia estar trabalhando. Trabalhando aonde? Como? Então, nós vamos gritar para Deus, mas nós vamos também escutar o grito do nosso irmão e apresentar. Estamos diante de um mundo ferido, machucado, magoado. Estamos diante de uma sociedade que não se importa com a dor alheia, que não tem empatia pelo problema do seu irmão. Que o problema fique com ele, deixe ele ali escondido lá atrás. Quem é cristão não admite isso. Chamemos para o meio todos aqueles que se sentem excluídos. Vamos dar voz, começando pela nossa, e vamos dar a voz a todos aqueles que precisam falar. Mas para encerrar aqui, eu fazendo uma memória, nós rezamos um texto onde imaginamos estar numa sala, chamado Texto dos Aflitos, todas as 6 horas pela Rádio da Paz. Fazemos aí uma grande corrente de oração Brasil afora. E algumas pessoas deixaram de rezar
por conta dos pedidos que eram muito dolorosos e se sentia incomodado com tantas mortes, etc. e tal, por conta da pandemia. E outros porque tem gente que fala demais, que reza demais, que faz muito pedido, tem pedido demais, podia ficar calado. Aí a pessoa se incomoda com o outro que está pedindo. Aí é difícil, né? Como a gente vai calar a voz para que você fique, calar a voz do outro? Muito pelo contrário, é você que está calado. O problema não é o outro que fala. O problema, ou que fala demais. O problema é você que acha que o problema daquela pessoa não tem importância. Então, vamos refletir sobre isso hoje. Vamos dar voz aos excluídos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.